Naquela primavera, a chuva caía em pancadas violentas que estremeciam os telhados. A água penetrava nas menores frestas e minava as fundações mais sólidas. Faixas de terra que se mantiveram firmes por gerações desmoronavam como montes de escória nas estradas lá embaixo, arrastando consigo casas e carros. Árvores tombavam sobre as fiações, a energia foi cortada. Rios transbordavam, espalhavam-se por jardins, destruíam casas. Pessoas que se amavam perdiam a paciência e brigas surgiam enquanto a água subia e a chuva continuava. Leni também estava tensa. Ela era nova na escola, apenas mais um rosto na multidão. Uma garota de cabelo comprido, repartido ao meio, que não tinha amigos e sempre caminhava até o colégio sozinha. Estava sentada em sua cama, com as pernas magras encolhidas junto ao peito reto, um exemplar meio amassado de A Longa Jornada aberto ao seu lado. Através das paredes finas da espaçosa casa de um andar, ela ouviu a mãe dizer: "Ernst, querido, por favor, não. Escute." E a resposta raivosa do pai: "Me deixa em paz, droga." Eles tinham começado outra vez. A discutir, a gritar. Logo haveria choro. Esse clima despertava a escuridão em seu pai. Leni olhou para o relógio ao lado da cama. Se ela não saísse agora, ia se atrasar para a escola, e a única coisa que a deixava mais arrasada do que ser a garota nova no colégio era chamar a atenção. Ela havia aprendido isso da pior forma. Nos últimos 4 anos, tinha ido para 5 escolas. Nenhuma vez conseguiu se adaptar de verdade, mas se mantinha teimosamente esperançosa. Respirou fundo, estendeu as pernas e saiu da cama. Movendo-se com cautela por seu quarto vazio, seguiu pelo corredor e parou na porta da cozinha. "Droga, Cora", disse o pai. "Você sabe como isso é difícil para mim." A mãe deu um passo na direção dele e estendeu a mão. "Você precisa de ajuda, querido. Não é sua culpa. Os pesadelos." Leni pigarreou para chamar a atenção deles. "Oi." O pai a viu e se afastou um pouco da mãe. Leni notou como ele parecia cansado, destruído. Eu tenho que ir para a escola", disse Leni. A mãe levou a mão ao bolso do peito de seu uniforme rosa de garçonete e pegou o maço de cigarros. Ela parecia cansada. Trabalhara no último turno da noite anterior e nesse dia estava com o turno do almoço. "Pode ir, Leni. É melhor você não chegar atrasada." Sua voz era calma e suave, tão delicada quanto ela. Leni estava com medo de ficar e com medo de ir. Era estranho, até estúpido, mas com frequência se sentia como se fosse o único adulto de sua família, como se fosse o lastro que mantinha o decrépito barco dos Albrights no prumo. A mãe estava sempre envolvida em uma busca para se encontrar. Nos últimos anos, ela experimentara os seminários de treinamento Erhard, o movimento de potencial humano, treinamento espiritual, unitarianismo, até budismo. Passara por todos eles e selecionara partes de cada um. Basicamente, pensou Leni, tudo que a mãe trouxera disso foram camisetas e frases. Coisas como o que é e o que não é, não é. Nada disso parecia ter muita utilidade. "Pode ir", disse o pai. Leni pegou a mochila na cadeira ao lado da mesa da cozinha e se dirigiu à entrada da casa. Quando a porta bateu às suas costas, ouviu-os recomeçar. "Droga, Cora!" "Por favor, Ernst, apenas escute." As coisas nem sempre foram assim. Pelo menos era o que a mãe dizia. Antes da guerra, eles eram felizes. Na época, viviam em um camping de trailers em Kent. O pai tinha um bom emprego como mecânico e a mãe ria o tempo inteiro e dançava Piece of My Heart enquanto preparava o jantar. A imagem da mãe dançando era tudo de que Leni se lembrava daqueles anos. Então, o pai foi convocado, partiu para o Vietnã, foi ferido e capturado. Sem ele, a mãe desabou. Nessa época, Leni entendeu pela primeira vez a fragilidade dela.
As duas ficaram sem rumo por um tempo, pularam de um emprego para outro e de uma cidade para outra, até enfim encontrarem um lar no Oregon. Lá cuidavam de colmeias, faziam sachês de lavanda para vender na feira dos fazendeiros e protestavam contra a guerra. A mãe mudou sua personalidade apenas o suficiente para se encaixar. Quando o pai finalmente voltou para casa, Lenny mal o reconheceu. O homem bonito e risonho de sua lembrança tinha se tornado deprimido, distante e irritadiço. Ao que parecia, odiava tudo na comunidade. Por isso, eles se mudaram. Então, se mudaram de novo. E de novo. Nada nunca estava como ele queria. O pai não conseguia dormir nem manter o emprego, embora a mãe jurasse que ele era o melhor mecânico do mundo. Era sobre isso que ele e a mãe estavam discutindo naquela manhã. O pai tinha sido demitido outra vez. Lenny colocou o capuz. A caminho da escola, ela atravessava quadras de casas bem cuidadas, passava por uma mata escura, fique longe de lá. Pela lanchonete aonde os garotos do ensino médio iam nos fins de semana, e por um posto de gasolina, diante do qual uma fila de carros esperava para encher o tanque por 13 centavos o litro. Era algo que deixava todos com raiva naquela época, o preço da gasolina. Até onde Lenny sabia, adultos em geral eram nervosos, mas isso não chegava a surpreender. A guerra no Vietnã tinha dividido o país. Jornais alardeavam más notícias todos os dias. Bombardeios dos Weathermen ou do IRA, aviões sendo capturados, o sequestro de Patty Hearst, o massacre das Olimpíadas de Munique deixaram o mundo inteiro em choque, assim como o caso Watergate. E, recentemente, universitárias da Washington State tinham começado a desaparecer sem deixar rastro. Era um mundo perigoso. Ela daria qualquer coisa por um amigo de verdade naquele momento. Era tudo o que ela realmente queria. Alguém com quem conversar. Por outro lado, não a ajudava a falar de suas preocupações. De que adiantaria? Claro, o pai às vezes perdia a calma e gritava. E eles nunca tinham dinheiro suficiente e se mudavam o tempo todo para fugir dos credores. Mas eram assim e se amavam. Às vezes, no entanto, sobretudo em dias como aquele, Lenny sentia medo. Era como se sua família estivesse se equilibrando à beira de um altíssimo penhasco que podia desmoronar a qualquer segundo, desabar como as casas que caíam nas encostas instáveis e encharcadas de Seattle. Depois da aula, Lenny voltou para casa a pé, na chuva e sozinha. Sua casa ficava no meio de uma rua sem saída. Tinha um quintal menos cuidado do que o das outras. Uma construção marrom de um andar com jardineiras vazias, calhas entupidas e um portão de garagem que não fechava. Ervas daninhas cresciam aos montes nas telhas cinzentas e deterioradas do telhado. Um mastro de bandeira nu apontava acusadoramente para cima, uma declaração de ódio de seu pai ao rumo que o país tinha tomado. Para um homem que minha mãe chamava de patriota, ele sem dúvida odiava seu governo. Ela viu o pai na garagem, sentado a uma bancada de trabalho inclinada ao lado do Mustang amassado da mãe. O carro estava com a capota coberta de fita adesiva. Caixas de papelão o atulhavam, repletas de coisas que eles ainda não haviam desembalado desde a última mudança. Como sempre, o pai usava um casaco militar esfarrapado e a calça jeans rasgada. Curvava-se para frente, com os cotovelos apoiados nas coxas. Seu cabelo preto e comprido estava todo emaranhado e ele precisava parar o bigode. Os pés descalços estavam sujos. Mesmo inclinado e com aparência cansada, era bonito como um astro de cinema. Todo mundo achava isso. Ele inclinou a cabeça e olhou para ela. O sorriso que abriu era um pouco vacilante em meio às mechas desgrenhadas, mas ainda iluminava seu rosto. O pai dela era assim. Podia ser mal-humorado e temperamental, às vezes até assustador, mas apenas porque seus sentimentos eram muito intensos quando se tratava de amor, perda e decepção. Principalmente amor. «Lenora», disse ele com sua voz rouca de fumante. «Eu estava esperando por você. Me desculpe por ter perdido o controle. E o emprego. Você deve estar muito decepcionada comigo.» «Não estou, pai.»
Ela sabia quanto ele lamentava. Podia ver isso em seu rosto,